convido-vos a abrir o Evangelho do Senhor em João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 21, mas iremos nos concentrar nos primeiros versículos desse Evangelho, ou na primeira parte deste texto. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 até o 21, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo ele velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhes digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre estas coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Até aqui somente. Meus irmãos, algumas informações importantes antes da gente discorrer sobre o texto. Pesquisas recentes apontam que o número de evangélicos no Brasil cresce a cada ano, dados que são confirmados a cada censo elaborado. E de acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2010, ou seja, 11 anos atrás, o Brasil tinha mais de 42 milhões de evangélicos, e entre 2002 e 2010, este número cresceu 61,4% no nosso país. O perfil do evangélico médio, o perfil médio do evangélico mudou nos últimos 20 anos. Se na década de 90, quem aí é um pouquinho mais novo aí e lembra da década de 90, os evangélicos eram considerados à margem da sociedade e em alguns aspectos por não querer misturar o profano com o sagrado, e evitava-se ver novelas, programas de TV. Hoje, o perfil dos evangélicos apresenta-se diferente. São evangélicos conectados com a internet, descolados, influentes e com uma linguagem bem contemporânea, fora daquele estereótipo, que é o estereótipo esperado das igrejas e dos púlpitos e dos templos evangélicos, que são mais conservadores. Essa é uma matéria
do jornal Estado de Minas do ano passado. A revista Carta Capital também fez um levantamento sobre este perfil dos evangélicos no nosso país, e é muito curioso que ela traz a seguinte informação para nós, tá? O crescimento dos evangélicos também, segundo a Carta Capital, ele vem numa crescente muito forte, passando o catolicismo romano e com a tendência de 2032 ser a maior vertente do cristianismo no nosso país. A expectativa, segundo as pesquisas, é que o Brasil se torne um país totalmente evangélico até o ano de 2032, se manter-se o crescimento que está acontecendo. Bom, o interessante desta matéria da Carta Capital é que eles trazem aqui um pensamento de Rubem Alves, um ex-presbiteriano que se enveredou pela teologia liberal, e eles trazem esse pensamento de Rubem Alves, que perguntava: quem define o que é e não é uma doutrina correta? E pensando mais a fundo, Rubem Alves elabora que a resposta dessa questão não se trata de uma filosofia ou uma teologia, mas esbarra na relação de poder, política, economia e assuntos religiosos. E ele, segundo ele, esta imagem estática criada pelo fundamentalismo, que ele chama a teologia reformada de fundamentalista, então descreve o perfil dos evangélicos no Brasil e, segundo ele, Rubem Alves, isso se prolifera como uma erva daninha, por inúmeras vezes comprada por setores da religião ou da fé reformada ou da fé evangélica no Brasil. E ele vai descrever aqui sobre, por exemplo, aonde estão os progressistas evangélicos, né? O título da Carta Capital aqui é Onde estão os progressistas evangélicos? E eles pegam Rubem Alves, que se tornou um liberal, justamente para dizer assim, que os evangélicos progressistas precisam reagir diante do crescimento dos fundamentalistas, dos cristãos fundamentalistas, todos aqueles reformados, mais conservadores, mais de uma igreja mais histórica, ligados a valores conservadores. Então ele convoca aqui: aonde é que estão os cristãos progressistas que estão vendo isso e não se tomam uma posição e deixam esse fundamentalismo crescer? Muito interessante essa matéria. O jornal O Globo também trouxe uma matéria ano passado, falando sobre Bússola para os Jovens, é o título do texto que o Globo fez. E ele coloca então aqui sobre um testemunho de uma jovem de 19 anos, né, que ela traz o seu perfil de igreja que ela queria, que ela estava procurando. E ela conhece então a igreja e ela diz: essa igreja enxerga as coisas de Deus de uma forma criativa, com um visual meio hipster. Essa igreja, ela inclui homens com barbas, como o músico que coloca o nome aqui, que cresceu numa igreja conservadora, porém migrou para essa igreja mais style, né? E ela continua dizendo aqui o testemunho dessa jovem de 19 anos, e aí aspas para ela: eu queria uma igreja que não impusesse tradições. Uma pessoa de bermuda ou tatuada no rosto não vai ser mal vista aqui. Nas igrejas conservadoras, todo mundo tem que estar dentro de um padrão, segundo o testemunho dela aqui. Por isso ela aderiu a esta igreja em que ela se encontrou encontrou uma igreja mais à altura do mundo em que ela vive. E um parênteses aqui: com isso nós não estamos condenando a visual da pessoa na sua individualidade, e nem querendo dizer que está errado o combate a um fundamentalismo fora daquilo que a Bíblia apresenta, mas é o que motiva essas pessoas a procurarem isso. E continua mais aqui algumas pesquisas para a gente poder entender aqui. A população que se declara evangélica, segundo a pesquisa eu disse, né, até 2032 ela pode chegar a 64%, que hoje pertence ao catolicismo. Isso pode se inverter em 2032 se o número de pessoas continuarem, o número de pessoas que estão chegando ao cristianismo evangélico continuar nessa pegada. Os números constam
no estudo de um demógrafo chamado José Eustáquio Alves, que ele é professor da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE. Segundo ele, o crescimento dos evangélicos, que era de 0,8% em 2010, hoje chega a 40% o número de crescimento ano a ano, né? E o interessante, dentro desse perfil do evangélico de hoje, a revista Metrópolis também, ou o portal de notícias Metrópolis, trouxe esse mês, né, dia 5 agora desse mês, trouxe uma matéria com este título aqui: Partido dos Trabalhadores investe em reaproximação com os evangélicos. Conheça, aspas, os pastores de Lula. E para não ficar só de um lado, nós também vimos no dia 7 como os evangélicos e lideranças evangélicas se enganjaram no movimento do dia 7 de setembro pró-governo, buscando aí a liberdade de expressão e outras coisas mais alinhado politicamente com o governo federal, e nós vimos diversas lideranças fazendo isso. Meus irmãos, o que essas informações, então, deve nos levar a pensar, a refletir? Diante dessas informações, nós temos que perguntar uma coisa: esses cristãos que realmente crescem dia após dia, ano após ano, realmente nasceram de novo? Há uma conversão legítima nesse número, nesses milhões de pessoas que ano a ano aderem ao cristianismo evangélico, nas suas mais de 15 mil ou denominações das registradas, porque existe um número muito maior das não registradas? Há evidências de conversão nessas pessoas? Isso é visível? Isso está visível, a transformação de vida dessas pessoas que chegam, que se declaram evangélicas, desde celebridades como jogadores de futebol, atrizes, empresários, até aquela pessoa do bairro que nós moramos e que está frequentando a nossa igreja por algum motivo. Há uma evidência visível de conversão? Há uma transformação de vida? Este texto que nós lemos pode ser dividido em 3 partes, e nós não seguiremos essa divisão, mas só para vocês terem uma noção do texto que nós estamos lendo. Nós podemos dividir aqui dos versículos 1 e 2, no qual apresenta-se então a pessoa com quem vai falar com Jesus, Nicodemos, e dos versos 2 ao 10, nos quais ele faz perguntas e recebe respostas. E dos versículos 11 ao 21, existe um diálogo, o diálogo que existiu dos versículos 2 ao 10, se torna agora um discurso de Jesus Cristo. Nicodemos passa a ser ouvinte, silencioso, das palavras de Jesus, e Jesus então começa a discorrer para eles aqui informações de coisas terrenas, que são suplantadas pelo ensino sobre as coisas celestiais. Meus irmãos, olhando para este texto, nós ficaremos somente na primeira parte desse texto, nós vemos que o novo nascimento é, sem dúvida, uma das ações mais importantes que nós podemos receber do Senhor, ou digo que é uma das coisas mais importantes que nós podemos receber do Senhor. Mas somente aqueles, segundo o texto, a quem Deus soprou o seu Espírito, é que as marcas deste novo nascimento serão evidenciadas. Então nós vemos dos versículos 1 até o versículo 5, Nicodemos então indo ao encontro de Jesus. Nicodemos era alguém de uma boa reputação, que era bem visto na sua cidade, fazia parte do Sinédrio, era um homem benquisto. Ele então vai ao encontro de Jesus, porque ouve falar das maravilhas que Jesus está falando, ouve falar dos milagres que Jesus está fazendo, e também ouve falar dos belos ensinamentos que Jesus está dando. Nicodemos então, ele vai até Jesus com esta visão. Ali está um homem que faz milagres, que faz maravilhas, mas que também tem um discurso, uma retórica muito boa e um conhecimento jamais visto sobre a lei. E Nicodemos vai então com ele e diz isso aqui no versículo 2. Este homem foi de noite até Jesus e lhe disse: Rabi. Ele reconhece que Jesus é um mestre.
Ele reconhece: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Então Nicodemos sabe que Jesus não é um homem qualquer, não é um profeta qualquer, não é um conhecedor apenas da lei, mas Jesus é um homem que Deus é com ele, ele vem da parte de Deus. E a resposta de Nicodemos para aquilo que ele está dizendo é que ninguém pode fazer os sinais que Jesus faz se Deus não estiver com ele. E então Jesus, diante desse reconhecimento de Nicodemos, diz: olha, Nicodemos, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E parece meio esquisito, né? Nicodemos afirma que Jesus é mestre, que ele não pode fazer essas coisas que ele faz se Deus não for com ele, portanto o Senhor Jesus é mestre, é reconhecido por Nicodemos, e Jesus diz: Nicodemos, te digo que se uma pessoa não nascer de novo, ela não pode ver o reino de Deus. A pergunta é: por que Jesus diz isso se Nicodemos está dizendo uma outra coisa? Parece uma conversa, né, estranha, né? Você está forçando com uma coisa, a pessoa vem com uma outra. Sim, porque Jesus está vendo que a expectativa de Nicodemos está em cima daquilo que ele está vendo de coisas visíveis. E Jesus está conduzindo Nicodemos e os demais para coisas invisíveis. E ele vai dizer isso mais abaixo, quando ele diz assim: se vocês não conseguem compreender as coisas terrenas, como vocês conseguirão compreender as espirituais? Então Jesus está dizendo para ele: Nicodemos, você está vendo coisas terrenas, milagres, sinais, um belo ensinamento, uma bela retórica de conhecimento da lei, mas eu vou te dizer, existem coisas maiores que só podem ver aquele que nasceu de novo. Então o novo nascimento é algo importantíssimo. O novo nascimento não é algo que fazemos para Deus, mas sim é algo que o Espírito Santo faz em nós. O novo nascimento é uma obra monergística, não tem participação do homem, não é sinergista, é monergística. É Deus, através do seu Espírito, fazendo uma ação de transformação na vida do crente. E nós então podemos ver pelo menos 3 coisas aqui para aprender aqui. Em primeiro lugar, o novo nascimento ele é produzido pela palavra. Produzido pela palavra. Não há como nascer de novo se o crente não tiver um conhecimento da palavra, se ele não tiver um contato com a palavra. Por isso que pessoas que aderem à fé evangélica, seja famoso, seja um Big Brother, seja um jogador de futebol, ou seja o nosso amigo do bairro, que não permanecem, é porque falta-lhes o conhecimento da palavra. O novo nascimento é produzido pela palavra de Deus. É Deus, através da sua palavra, que vai purificando, lavando o crente, transformando o crente. O novo nascimento também é produzido pelo Espírito Santo. É produzido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que, através da palavra, também produz uma conversão e uma nova vida no crente. E o novo nascimento é produzido também pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz. Cristo morre por causa dos nossos pecados. Cristo morre para que nós, que estávamos mortos, conforme diz Paulo em Efésios, segundo os nossos delitos e pecados, Cristo morre para que nós tenhamos vida. Mas não uma vida como nós vivíamos, em trevas. Uma vida na luz. Uma vida agora de louvor a Deus. O novo nascimento não é mudar de religião. Existem pessoas que ficam perambulando, vai para cá, vai para lá, uma hora é assembleiana, outra hora é presbiteriana, aí enjoa dos 2, vai para batista, aí deixa enjoa dos 3, vai para uma outra denominação, enjoa de tudo, ele abre a própria dele, ele enjoa até da dele mesmo e ele fica em casa, depois vira um desigrejado. Por quê? Porque lhes falta o conhecimento das Escrituras. Sem a ação da palavra não há produção de novo nascimento. Sem o Espírito Santo não há como nascer de novo, e sem o conhecimento do sacrifício de Cristo não há como nascer de novo. Por isso, não é mudar de religião. Também não é ser batizado ou ser membro de uma igreja. De novo, parênteses. Não é porque eu estou dizendo isso que não vai se batizar e não vai fazer parte de uma igreja. Isso
é essencial para se tornar membro, tá? Fecha o parênteses. Então, não é apenas ser batizado ou fazer parte de uma igreja. Não é novo nascimento, é uma operação sobrenatural, livre e soberana do Espírito Santo na vida do crente. Novo nascimento ocorre quando nós reconhecemos quem nós somos e quem Deus é. Quando nós reconhecemos o nosso pecado e colocamos então a nossa confiança em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Jesus, o texto diz ainda mais abaixo, né, a partir do versículo 15, Jesus vai falar com Nicodemos que Cristo foi o enviado de Deus, é o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar o homem, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importava também que o Filho do Homem fosse levantado. E ele diz que porque Deus ama o mundo de tal maneira, ele dá o seu Filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está falando para Nicodemos das coisas espirituais, de perdão de pecado, de nova vida. Então, o novo nascimento é entender que Jesus foi levantado na cruz para que todo aquele que olhar para Jesus, ele possa receber o perdão dos seus pecados. Por isso que Jesus traz este conhecimento a João, ou a Nicodemos, daquilo que aconteceu lá na lei, quando o povo pecou contra o Senhor Deus, e foram enviados serpentes venenosas que picavam o povo, e eles estavam morrendo, e Moisés intercede, então Deus manda construir uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para a serpente ficava curado e não morria. Então, assim como aquele milagre aconteceu lá atrás, o Senhor Jesus está dizendo, há um milagre maior. Aquele que olhar para a cruz, aquele que olhar para o sacrifício de Cristo na cruz, ele então será salvo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, a pergunta que nos faz diante desse texto, olhando para esse diálogo entre Jesus e Nicodemos talvez isso que Nicodemos diz aqui, Senhor, mas como é que eu vou nascer de novo já sendo velho? Existe uma possibilidade de eu voltar para o ventre materno e nascer de novo? Né? É isso que Nicodemos está perguntando. Em outras palavras, Nicodemos está perguntando, Senhor, por que eu preciso nascer de novo? Como é esse negócio aí de nascer de novo? Como é? Eu não estou entendendo. O que eu preciso fazer para nascer de novo? Tem que entrar no ventre da minha mãe, sendo eu já um homem velho, já de idade? Jesus, claro, não está falando de uma volta ao útero materno, mas Jesus está falando de uma transformação de vida. Porque Nicodemos, embora um homem respeitado, um homem do sinédrio, um homem muito bem quisto, Nicodemos está com o seu olhar de novo nas coisas terrenas, está olhando para Jesus somente como alguém que faz milagres, alguém que produz coisas maravilhosas, alguém que tem uma boa retórica e um bom conhecimento da lei, mas Cristo está convidando Nicodemos para olhar para coisas maiores, coisas espirituais, e entender que o novo nascimento é necessário. Por quê? Porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Eu sempre, nas aulas, quando eu dou aula, eu sempre brinco que nós somos zumbis. Enquanto Cristo não nos salva, nós somos zumbis. Nós somos mortos-vivos. Mortos espiritualmente, vivos no mundo terreno, porém mortos espiritualmente. Então nós precisamos ser vivificados, precisamos ser regenerados, precisamos viver de novo, porque estamos mortos. E Deus nos deu vida mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 5 desse texto, olha que interessante, Jesus responde então à indagação de Nicodemos, quando lhe pergunta, como pode nascer de novo, sendo eu velho? Será que pode voltar o ventre materno e nascer de uma segunda vez? Jesus responde, em verdade lhes digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esta indagação, a este texto, João Calvino, no seu comentário ao Evangelho de João, Calvino diz estas palavras, lembrando da defesa de João Crisóstomo, um grande teólogo do século I, e Calvino diz isso, Crisóstomo, com quem a maioria concorda, relaciona o termo água com batismo,
O significado então que por meio do batismo entramos no reino do céu, porque então o Espírito de Deus nos regenera. Daí surge a crença na absoluta necessidade do batismo para a esperança de vida eterna. E aí Calvino diz: mas ainda que concordássemos que neste ponto Cristo está falando do batismo, não devemos forçar suas palavras a ponto de fazê-lo restringir a salvação ao sinal externo de batismo, de ser batizado. Ao contrário, ele conecta a água com o Espírito, porque sob este sinal visível ele testifica e sela a novidade de vida, a qual tão somente através do seu Espírito Deus efetua em nós. A verdade é que somos excluídos da salvação se desprezarmos o batismo. E neste caso, confesso ser ele necessário, o batismo. É absurdo, porém, confinar ao sinal a certeza da salvação. No que diz respeito a essa passagem, diz Calvino: não posso de forma alguma convencer-me de que Cristo esteja falando do batismo, porquanto isso teria sido inoportuno. E devemos ter sempre em mente o propósito de Cristo, o qual já explicamos como sendo o desejo de impelir Nicodemos à novidade de vida, porquanto não seria capaz de receber o Evangelho enquanto não começasse a ser um outro homem. Então, esse comentário de Calvino eu trouxe ele porque é muito importante, porque muitas igrejas, nesse novo perfil do evangélico dos dias de hoje, o evangélico style, o evangélico hipster e outros nomes mais, se entende que ele nasce de novo, que ele deixa de ser uma velha criatura quando ele se batiza numa igreja evangélica. E existe aquela frase, né, que muitos que vieram de outros ramos que não o reformado já ouviram: assim que você descer as águas batismais, o velho homem ficará sepultado nas águas e você descerá um novo homem. Fake news, né? Porque não é verdade, não é verdade, não é verdade mesmo, porque enquanto nós não nascermos de novo da água e do Espírito a qual Cristo está falando, da novidade de vida, você pode se batizar numa piscina de 10 metros de profundidade, na represa do Guarapiranga, no Oceano Atlântico, e colocar você lá no fundo e deixar lá uns 10 minutos, não vai funcionar ainda. Não deixa não, né? Não funciona, porque enquanto não nascer da água e do Espírito, a qual Cristo está falando, da novidade de vida, não é uma água na cabeça ou uma água no tanque que vai te purificar de todos os seus pecados e não vai te conduzir a uma nova vida em Cristo. Por isso, o sinal externo, que é o batismo, ele precisa acompanhar o sinal interno de uma nova vida com Cristo. Quando nós participamos de um ato, e esse mês nós teremos profissão de fé e batismo na nossa igreja, então nós veremos que os irmãos que aqui vierem fazer a sua profissão de fé, e aqueles que passarão pelo batismo, o sinal externo para nós, a igreja de Cristo, presenciarmos, já aconteceu no coração deles, de forma interna. Internamente eles já mudaram a sua vida, internamente eles já são uma nova criatura, entenderam que realmente este mundo não é para eles e que a vida de pecado não condiz com a vida de um cristão nascido de novo. Portanto, ao tomar a decisão de fazer publicamente a sua profissão de fé e batizar, então eles estão evidenciando o que já aconteceu no coração, e é isso que Cristo está dizendo para Nicodemos. Nicodemos precisa ser um outro homem. Nicodemos precisa nascer de novo no sentido de olhar para as coisas espirituais, ter uma nova vida com Cristo. E com isso, meus irmãos, qual é a marca visível então de novo nascimento? Qual é a marca que eu posso ver em qualquer pessoa? Você talvez me pergunte: mas tá bem, Samuel, então como é que eu posso ver se uma pessoa nasceu de novo? Existe uma marca visível, um sinal nela que eu posso ver que ela nasceu de novo? Sim, meus irmãos. Uma pessoa que nasceu de novo, ela tem uma mudança de mente. O nosso irmão Hugo, na sua oração, citou Romanos capítulo 12. Uma transformação de mente. Aquilo que ela pensava, a sua mente formulava somente uma vida para este mundo,
uma vida de pecado, uma mente insana para as coisas divinas, essa mente agora, ela passa por uma transformação. Há uma mudança de mente, a palavra que é metanoia, ela passa então a mudar a sua mente, a sua conduta, a sua vida. O seu pensamento agora é para adorar a Deus, as suas atitudes agora são para a glória de Deus, a sua vida agora é conduzida para a glorificação do nome do Senhor Deus. Então há uma mudança na mente da pessoa. Uma outra marca visível que podemos ver, e voltando aqui para a mudança de mente, isso é muito fácil quando nós conversamos com alguém que nasceu de novo, que nós conhecíamos no passado. Você fala assim, nossa, essa pessoa mudou muito, o que está acontecendo com ela? Que mente, como ela está com a mente mudada, como ela está com a mente mais cristã, porque houve realmente uma mudança de mente. Há uma outra marca visível em nós, que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 7, versículos 10, e Jesus também, Lucas cita isso, a passagem do publicano no capítulo 18, há uma tristeza profunda diante do pecado. O nascido de novo não se contenta com a mentira, não se contenta com falcatruas, não se contentam com nenhum tipo de pecado. Há uma tristeza profunda diante do pecado cometido. Se uma pessoa que se diz crente, se diz evangélico, de qualquer que seja a igreja, ela comete um pecado, ela é mentirosa, contumaz, ela é trapaceira, desonesta, adúltera, beberrona, ou outras coisas mais, e não sente nenhuma tristeza diante disso, e ela ainda usa a Bíblia para testificar os testemunhos dela, dizendo, tudo me é lícito, ou sou livre, Cristo me deu liberdade para viver a vida, Cristo não me condenaria por isso. Ela realmente não nasceu de novo, porque não há uma tristeza na vida dela pelo pecado que ela cometeu. Isso é um sinal visível. Um outro sinal visível é a renúncia da autojustiça. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 3 dizendo isso, que o nascido de novo, ele não busca a autojustiça, porque ele sabe que é Deus quem traz a justiça para a vida dele. Ele não procura então buscar justiça com as próprias mãos, ele não busca a justiça para si próprio, ele deixa que o Cristo que morreu na cruz tome a rédea da situação e faça justiça por ele. E Cristo, conforme Paulo traz, foi o próprio exemplo disso. Uma outra marca visível do novo nascimento é a obediência prática. João capítulo 14, versículos 21, nós lemos isso, Jesus falando aos discípulos, diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, o nascido de novo, ele tem obediência à palavra de Deus. Ele não faz as coisas pela sua consciência pecadora, pelo seu coração pecaminoso, mas ele obedece à palavra. Ele procura ser fiel a Cristo. Ele diz, conforme diz o autor, o escritor bíblico, importa obedecer a Deus do que aos homens. Ainda que alguém diga, como alguém incorporado pela serpente diga, não há problema nenhum nisso, Deus não vai te condenar por causa disso, isso não tem problema nenhum, isso é coisa do passado, isso é coisa de fundamentalista. Você olha para a palavra e diz, importa obedecer a Deus do que aos homens. Obediência prática é um sinal visível de quem nasceu de novo. Um outro sinal visível é a devoção a Deus. A pessoa que é devota a Deus, que ela tem uma vida de devoção, ela mostra claramente um sinal, uma marca visível do novo nascimento. E por fim aqui, um outro sinal visível, eu quero que você leia juntamente comigo em Ezequiel, capítulo 36, um sinal visível de quem nasceu de novo. Ezequiel 36, a partir do versículo 26 ao 28. Aquele que nasceu de novo produz ou tem um interesse pela comunhão com a igreja local. E isso Ezequiel
36, 26 diz assim: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Na carta aos Hebreus, o escritor vai condenar aqueles que não querem congregar, né? Chegando a dizer assim: não deixe de congregar como é costume de alguns. Então, meus irmãos, um sinal visível de que alguém nasceu de novo é o interesse dele em congregar, é o interesse pela comunhão com a igreja local. Se uma pessoa não tem comunhão com a igreja local, se para ela tanto faz como tanto fez vir para a igreja, se para ela a igreja é como ir ao Parque do Ibirapuera no domingo, é um hobby, ou é um passatempo, realmente ela não nasceu de novo. Se ela vê a igreja como um instituto legalista, se ela olha para a igreja como um instituto de caridade, ação social, um ponto de encontro para conhecer alguém com quem eu vou me casar, ou para rever os amigos que eu não vejo a semana toda, ela realmente não nasceu de novo se ela não olhar para a igreja como a igreja de Cristo, a família de Cristo, o corpo de Cristo. Se ela não olhar para a igreja local e não ter prazer de ter comunhão com os seus irmãos, ela não nasceu de novo. Se ela vier para a igreja e não puder sentar do lado de alguém porque ela não se sente bem ao lado daquela pessoa, ela tem ranço daquela pessoa, ela não nasceu de novo. Se ela diz: eu não vou para o culto se aquela pessoa for, ela não nasceu de novo. Isso é um sinal evidente de que precisa se nascer de novo. Versículos 17 a 20 é muito claro quanto ao novo nascimento. Eu quero que você leia juntamente comigo o texto de João 3, aí os versículos 17 a 20, porque Jesus fecha esse discurso com umas palavras duras para Nicodemos. Diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O não nascido de novo, ele despreza as coisas de Deus, ele despreza tudo isso que nós citamos. Por quê? Porque uma vez que ele está na luz, que ele vem para a luz, as suas más obras são reveladas, são manifestas. Então fica escancarado que tipo de cristão ou de crente essa pessoa é. Por isso, esses números que nós lemos no começo, não são para nos deixar felizes e alegres, dizendo assim: glória a Deus nas alturas, porque o Brasil está se tornando um país evangélico, o Brasil é do Senhor Jesus, né? Vamos para as ruas, vamos nos alegrar, porque as pessoas estão se convertendo. Não, isso é fake news também. As pessoas estão chegando-se à fé cristã por outros motivos que não a glória de Deus, que não o reconhecimento do sacrifício vicário de Cristo na cruz. Elas estão chegando à igreja por quaisquer outros motivos que não a glória de Deus. Não estão com as suas vidas transformadas. Vocês sabem disso? É comum a gente ver um jogador de futebol com a faixa na testa lá 100% Jesus, ou dizendo: eu sou evangélico, eu sou da igreja tal, e durante o jogo palavrões, jogadas desonestas, pancadas no adversário a ponto de machucar, ou atrizes e atores que se dizem cristãos, nasceu, viu Jesus e fala com ele, mas o seu linguajar é um linguajar mundano, a sua conduta não corresponde com o evangelho, as suas atitudes são atitudes de quem está nas trevas. Por isso que está escancarada a vida dessas pessoas. Ou mesmo,
mesmo pessoas não famosas que nós conhecemos que frequentam igrejas, mas que durante o seu dia a dia são pessoas que vivem longe do Evangelho, vivem como se fosse uma pessoa mundana, uma pessoa que nunca conheceu a Cristo, porque de fato ela nunca conheceu a Cristo. E por que isso está escancarado para nós? Porque Jesus diz que quando essas pessoas chegam à luz, não querem chegar à luz, porque as suas obras serão manifestas, e será então percebido que elas não nasceram de novo, ao ponto que uma pessoa que se arrepende dos seus pecados, que renuncia à autojustiça, que obedece na prática a palavra do Senhor, que é devota a Deus, que preza pela comunhão, que mudou a sua mente, ela vem para a luz, porque a justiça dela, ou a sua vida, as suas obras, são feitas em Deus. Por isso, o cristão legítimo, o eleito de Deus, não tem problema em estar na luz, porque ele sabe quem ele é, que é um pecador que precisa da graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Concluindo, meus irmãos, ao nascer de novo, o homem deixa de estar morto espiritualmente, preso em seus delitos e pecados, e por natureza ele deixa de ser filho da ira, porque ele foi vivificado pelo Senhor. É isso que Paulo diz em Efésios capítulo 2. Ao nascer de novo, o homem é capacitado a se submeter à vontade de Deus e viver uma nova vida que agrade ao Senhor Deus. Ele passa então a aceitar e compreender a mensagem do Evangelho, pois tem agora a mente de Cristo. A mente dele mudou, agora não é mais a mente dele, mas é a mente de Cristo, e por causa disso ele consegue então discernir o que antes para ele era loucura. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 15, aquilo que para esse homem era loucura, agora ele entende que é poder de Deus para a vida dele. Assim, o que nasceu de novo não está mais entre aqueles que amam as trevas, mas aqueles que amam a luz. Ao nascer de novo, o homem fica livre da culpa e do domínio do pecado. Isso chama-se justificação. O homem é justificado por Deus. Isso significa então que nós não somos mais escravos do pecado, que o homem não é mais escravo do pecado. E o resultado disso é, ao invés dele receber o salário digno de um pecador, que é a morte, ele recebe o favor imerecido, que é a vida eterna. Romanos capítulo 6. Ao nascer de novo, o homem desfruta de uma viva esperança, tornando-se herdeiro de Cristo, ou herdeiro em Cristo Jesus, de uma herança que é incorruptível. O texto que nós lemos no começo, que está guardado nos céus, 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4. Ao nascer de novo, o homem nunca mais será o mesmo. Aquele que foi verdadeiramente regenerado pelo Espírito Santo, foi feito ovelha do bom pastor, ele repousa nas palavras do Mestre Jesus. Disse Jesus, eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10. O Senhor cuida daquele que nasceu de novo. Isso não implica que nós devemos ficar no comodismo, achando que porque somos ovelhas do Senhor, não somos suscetíveis ao erro, a errar, a pecar, e que Deus vai fazer tudo por nós. Não. Significa que a nossa confiança, ainda que erremos, ainda que por qualquer motivo venhamos a tropeçar, o Senhor cuida das suas ovelhas, o Senhor cuida de nós, porque a nossa vida agora é uma nova vida, a nossa mente é uma outra mente. Meus irmãos, nós precisamos evidenciar o novo nascimento, precisamos testemunhar o novo nascimento, precisamos viver esta nova vida que nós professamos. Com isso, 4 aplicações rápidas para nós. Renove a sua mente. Romanos capítulo 12 nos convida a isso. Renove a sua mente. Como tem sido a sua mente? Analise como está a sua mente depois de um certo tempo caminhando com Deus, com Cristo, ou frequentando uma igreja. Como está a sua mente? Ela é uma mente cativa ao Senhor? Você pode dizer que a sua mente é a mente de Cristo? Se não, renove a sua mente, exercite a sua mente,
E como que eu faço isso? Pela palavra, pela oração. Leia a palavra, estude a palavra, medite na palavra, acorde lendo a palavra, durma, ou antes de dormir, tá? Leia a palavra e aí durma. Medite o dia inteiro na palavra. Procure ter contato com a palavra do Senhor e a sua mente será renovada. Abandone aquilo que te faz pecar contra Deus, ainda que te custe muito, ainda que te doa muito. Abandone. Seja lá o que for, abandone. 1 Coríntios, Paulo diz isso, no capítulo 15. Se a pessoa não consegue abandonar aquilo que a faz pecar contra Deus, ela está em trevas, em densas trevas. Por isso, abandone, deixe aquilo, seja mentira, seja convívio com pessoas profanas, seja programas indecentes, tudo aquilo que te faz pecar, abandone. Busque viver uma nova vida em Cristo, mude a sua vida. Busque viver uma nova vida em Cristo e que a sua vida glorifique a Deus. Faça essa pergunta: isto que eu vou fazer, glorifica a Deus? Se não glorifica, não faça. Busque viver na sua vida tudo aquilo que te glorifica a Deus. Deseje a comunhão com a igreja, pois é importante para a caminhada na nova vida dada por Cristo. Deseje estar com seus irmãos. Deseje estar nas programações das nossas sociedades. Deseje congregar, deseje frequentar os pequenos grupos. Deseje ansiosamente durante a semana, se prepare, fala: domingo é o dia de servir ao Senhor, é o domingo em que eu estarei na igreja com os meus irmãos em uma só voz, em um só culto, adorando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Deseje isso. Não deixe que o sono, o cansaço, não deixe que a diversão, não deixe que o trabalho, não deixe que os estudos roubem o momento do culto. O professor sempre dizia assim para nós lá: não estude no domingo. Professor, mas tem prova segunda. Você tem sábado, sexta, quinta, quarta, terça e segunda para estudar. O domingo não é para estudar. Você não vai, em 2 horas você não vai aprender o que você deixou de aprender em 6 dias. O domingo é para o Senhor, para você glorificar a Deus com os seus irmãos. Realmente, parece que quando quando nós deixamos de congregar por qualquer outro motivo, não rende. Então deseje a comunhão com a igreja. É muito importante para a nova vida. Finalizo com um diálogo, aliás, uma carta de George Whitefield para Benjamin Franklin. Diz assim George Whitefield: vejo que estás cada vez mais famoso no mundo erudito. Apelo para que, assim como fizeste tamanho progresso na área da investigação dos mistérios da eletricidade, venho instar com toda humildade que atentes diligentemente para o mistério do novo nascimento. Trata-se de suma importância e interesse que, quando dominado, o recompensará ricamente por seus esforços. Não importa o sucesso na vida, não importa nada que você seja. Você pode ser um Nicodemos, um homem benquisto, um homem que fazia parte do Sinédrio, um homem respeitadíssimo. Se não nascer de novo, há um problema a ser resolvido. E este problema só pode ser resolvido na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos louvar o Senhor com o nosso grupo musical e que o Senhor continue nos abençoando e falando aos nossos corações. E que a palavra de Deus possa estar enraizada em cada um de nós, para que nós possamos continuar a viver a nova vida em Cristo Jesus, atentando para a sua palavra.